Olá, tudo bem? Meu nome é Melissa, eu faço parte aqui da Horus Marcas e Patentes. Você que já acompanha o nosso canal, já conhece o nosso trabalho. E se você ainda não acompanha, se você ainda não conhece, nós somos uma agência da propriedade industrial e intelectual localizada em Sorocaba, que há 20 anos ajuda as empresas e as pessoas a cuidarem do bem mais precioso das suas empresas, que são o seu patrimônio intelectual, suas criações, suas marcas, patentes, direitos autorais, que ao longo dos anos acaba rendendo em dinheiro e reputação para a sua empresa. E a gente sempre posta aqui vários vídeos falando a respeito de propriedade intelectual em si. Então, se você já conhece o canal, se você não conhece, fique à vontade, dê uma olhada nos outros vídeos que a gente já tem, né? Porque a gente tem bastante informação com relação a esse mundo da propriedade intelectual. E agora, recentemente, há 3 meses, nós começamos um projeto chamado Jornal do Empresário. O Jornal do Empresário, ele visa trazer para o público empreendedor, para o público que tem empresa no Brasil, que é um lugar quase inóspito para a gente ter negócios, né? Informações realmente importantes que podem ajudar você a levar o seu negócio para outro patamar. Isso é muito legal, por isso que eu chamei a Suelen. Seja muito bem-vinda, Suelen. Obrigada, Melissa, pelo convite. Olá a todos. A Suelen, ela é sócia, né, idealizadora da Borelli. Isso, Borelli, exatamente. Que é uma empresa que cuida da gestão empresarial, mais voltada para microempresas, né, Suelen? Isso, a gente foca praticamente no Simples Nacional, né? MEI, ME, PP. Sim, legal. E a Suelen, ela topou de colaborar com a gente. Então, ela escreveu um artigo para o nosso jornal que vai estar no link aqui embaixo nesse vídeo, né? Você pode baixar gratuitamente, ter acesso a esse artigo que ela escreveu. E a gente também está gravando esse vídeo hoje para complementar o artigo em formato de entrevista. Então, eu vou fazer para a Suelen várias perguntas que têm a ver com o negócio dela, com a expertise dela, tá? Como se eu fosse uma leiga no assunto, e não só como se eu fosse, eu sou. E é legal porque, assim, eu trago o pessoal aqui que é de uma especialidade diferente da minha, né? Então, eu vou perguntar perguntas que pessoas que não têm a mínima noção, né? Que precisam, porque a gente é o que tem até um pessoal que fala, né? Em eventos que a gente frequenta, né? Tem coisas que a gente sabe que não sabe, né? Então, tem coisas que eu sou consciente. Eu não sei falar francês, eu não sei falar alemão, beleza. Mas tem coisas que a gente nem sabe que a gente não sabe, né? Então, o empresário, ele abre uma empresa e assim, abriu a empresa, tamo aí, né? E assim, ele nem sabe que ele não sabe dirigir a própria empresa. A grande maioria não faz curso para isso, né? Então, a gente não sabe que a gente não sabe fazer, né? E a Suelen tá aqui para mostrar pra gente que a gente pode melhorar muitos pontos dentro da nossa empresa, porque às vezes o conhecimento que a gente não tem atrapalha no crescimento que a gente quer ter e não está conseguindo ter, né? Então, seja muito bem-vinda, Suelen, de novo. Muito obrigada pela contribuição. Tenho certeza absoluta que o pessoal vai aproveitar muito esses conhecimentos, tá? Então, eu vou pedir, primeira coisa, para você se apresentar, falar um pouquinho sobre a sua história, a história da Borelli, como é que tudo começou, por que você escolheu esse ramo de atividade, enfim, pode se apresentar aí, fica à vontade. Bom, vamos lá, Melissa. Vou tentar encurtar, porque é uma jornada, né? Mas, basicamente, a Borelli Academy, que é a empresa atual, existem 2 momentos antes dela, né? Assim como toda adolescente, eu fui em busca, né, de continuar os estudos, né? E eu não tinha certeza do que fazer, né? Ainda mais tendo vindo de uma família mais simples, então aquela coisa tipo, qual a profissão que você vai ter? Eu acho que muitos passam, inclusive, por essa fase, né? Meu Deus do céu, qual profissão eu vou ter e pelo resto da minha vida, né? Então é um dilema. De qualquer maneira, eu optei por fazer cursos técnicos. E aí, assim que eu saí do colegial, fiz 2 cursos técnicos, publicidade e propaganda e depois segurança do trabalho. Por que eu estou falando sobre isso? Porque basicamente esses 2, eles são hoje os ingredientes principais para o que eu faço, né? Porque o técnico, ele me ajudou a ir muito rápido para as grandes empresas. A segurança do trabalho, para você ter uma ideia,
Melissa, ela tem um campo muito grande, só que em nível técnico. Então, eu comecei muito nova numa empresa multinacional. Certamente teve, né, gente, toda uma jornada para isso acontecer, mas eu estive com uma idade bem mais cedo do que outras pessoas numa empresa multinacional. Então, enquanto muitos foram para a faculdade, daí teria 5 anos, depois estágio, esse tempo eu já estava dentro das empresas, então eu consegui absorver um cenário muito importante. Ou seja, eu comecei cedo numa grande empresa e eu era nova para absorver as informações. Então, eu falo que foi a minha base para o que eu faço hoje, foi ter visto o que uma empresa grande precisa, né? E, gente, empresa grande precisa de várias coisas. Tem que funcionar. Não tem como não, né, Melissa? Então, você tem que ser muito boa no que você faz, mas você tem que organizar, você tem que gerenciar. Então, não é só o fazer, mas fazer com maestria isso. Então, durante 10 anos da minha vida, eu acho não, né? Acho que foi o tempo que eu precisei para ser moldada e ter a qualidade da visão que eu tenho hoje. Mas o empreendedorismo, ele nasceu depois de praticamente uma década, Melissa. E eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Para manifestar essa coisa de empreender, eu sempre fui intraempreendedora. Olhando hoje, né, sempre busquei fazer melhorias ali no ambiente de trabalho. Eu sempre tive projetos, por ser da área de segurança do trabalho, e sim multinacional, a segurança do trabalho já é uma área de gestão, né? Então, ela intermedia entre o chão de fábrica e o próprio administrativo. Então, a gente tinha muito projeto. Então, querendo ou não conduzir projetos, sempre foi uma habilidade. A pegada da publicidade trazia a parte visual, trazia a parte da negociação, querendo ou não, o marketing, né, a venda, ela é intrínseca em qualquer segmento, né, qualquer business, né? E vivendo esses dois cenários, né, dentro de uma grande empresa, foi a minha base para o que eu faço hoje. Quando que eu tive a necessidade de empreender? Foi meio que um chamado. Eu falo que chegou um momento que saturou, né? Eu já tinha passado por algumas outras empresas e eu estava em busca de algo que ia além daquilo. Então, fui percebendo que nenhuma outra faculdade me chamava atenção. Eu desisti 2 vezes de engenharia, para você ter noção, Melissa. Por quê? Eu comecei o primeiro semestre, falei, não é isso que eu quero, sabe? Tipo, você vai meio que no embalo, né? Eu fiz gestão em recursos humanos, aí eu finalizei, né? Mas depois nenhuma outra graduação dava match. Eu falo assim, ó, parecia que não... Falei, gente, eu não me vejo mais fazendo isso, né? Tem algo além. E aí eu decidi, depois de ver uma capa de uma revista da Pequenas Empresas, Grandes Negócios, sabe aquele chamado? Não tá na hora de você ter seu próprio negócio, né? E eu pensei, falei, meu, por que não? Né? Tá aí, por que não? E aí o que acabei fazendo? Reproduzindo o que estava dentro da indústria, que eu creio que muitos especialistas acabam fazendo isso. Como eles sabem executar aquilo, eles querem empreender. E aí foi ladeira abaixo, Melissa. Por quê? Foi aonde, aí eu falei assim, já foi os primeiros... A Borelli Academy, eu falo que ela nasceu no chão de fábrica, sem eu saber, né? Hoje fica mais fácil olhando para trás. Mas daí eu fui olhando que, primeiro, eu não sabia tornar aquilo um business. Eu queria reproduzir o que eu fazia na indústria, fazer treinamentos de segurança do trabalho, porque a gente comprava muito, né? Só que eu também via a qualidade daqueles materiais. Então, eu percebia que tinha uma demanda porque a gente comprava. E às vezes as pessoas não se preocupavam em apresentar aquilo da melhor forma. Então, como eu tinha a visão da publicidade, eu tinha aquele olhar mais aguçado no material bem apresentado, a própria entrega. Falei assim, mas se a pessoa tá entregando, essas pessoas estão entregando assim, a gente entrega um pouquinho melhorzinho, né? Só que eu não sabia construir isso. Então, a inocência até da parte técnica, sem a prática disso, fez com que eu começasse, eu falo que estagiar no empreendedorismo. Tá? Então, eu fiquei 4 anos, antes mesmo da Borelli Academy nascer, estagiando, porque eu fui aprendendo, estudando e enxergando um cenário, que era a bendita das estatísticas. Eu fiz uma pergunta logo, acho que no primeiro ano eu já sentia a água batendo, sabe? Quando você fala, putz, eu acho que a visão da publicidade me ajudou muito, né? Por ter uma visão de mercado, mas apesar de ser estudante, eu tinha alguns conceitos pré-definidos, né, Melissa? A publicidade, o marketing, então não era um mundo onde eu não sabia. Não, eu já tinha visto, eu só não tinha experiência daquilo. Então, quando eu decidi essa primeira fase em empreender, eu fui buscar
conhecimento. Falei, peraí, como é que se constrói uma empresa do zero, né? Beleza, eu quero executar isso, mas será que esse é o melhor mercado? Quem que é o meu público? E quando eu comecei a tatear isso, eu fui percebendo que eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Falei assim, não é o público, não é isso que eu quero, esse negócio não vai longe. E aí você tem que se remodelar, assim, né? Fazendo mesmo. E aí, quando eu me deparei com as estatísticas, que as empresas morriam, a maior parte das empresas morriam antes do 5º ano, e aí aquilo me assustou muito, porque eu falei, meu Deus, né? 5 anos e o negócio não dá certo. E aí eu fui fazendo perguntas, tá? O que é que eu preciso saber para dar certo? E aí, quando eu li os motivos, né, de uma empresa morrer, aí eu falei, entendi. E 67% dos motivos de mortalidade tá na mão do dono do negócio, Melissa. E aí eu entendi que, olha, eu tenho que transformar esse negativo em positivo. E aí, provavelmente, eu aumento as chances de dar certo, né? E foi assim que eu comecei. Então, a Borelli Academy, ela é resultado de dois tempos, eu falo. O da indústria, da vivência do empreendedorismo. Então, o que eu tenho hoje é uma startup, né? Nós somos uma empresa startup. Startup significa que nós somos estagiários ainda de um negócio. Nós somos um modelo de um negócio menor, mais enxuto, para ser estruturado e depois ter expansão. Então, hoje eu tenho muito mais consciência daquilo que eu estou fazendo. E aí eu vou realmente devagarzinho. E o que a gente vende é a gestão. Porque esse é um dos maiores causadores de mortalidade empresarial, a falta da gestão empresarial, mas não para o grande, nem para o médio, para o pequeno, né? Porque das estatísticas de mortalidade, eles são os que mais morrem. Então, deu para entender o porquê que eu peguei esse mercado e falei, eu quero essa fatia. E é interessante, porque igual você falou, e assim no nosso ramo também é a mesma coisa. As grandes empresas, de média para cima, né, já sabem da importância tanto da gestão, e na gestão também se inclui a questão de propriedade intelectual, porque a propriedade intelectual é um setor estratégico das empresas, né? Sim. Então, não tem nenhuma empresa grande que não tenha um setor ou um prestador de serviços. A gente presta serviço para várias empresas grandes. Não existe isso, Ellen. Todas as empresas grandes têm gestão e têm propriedade intelectual. As médias, nem todas, mas assim, a maioria, né, que vai bem, né? As que vão mal é porque não tem, né? Que também quebra, né? Mas os pequenos, meu Deus, os pequenos não tem nada. Ai, que dor de cabeça. Assim, os pequenos que têm tudo certinho são aqueles que crescem, né? Então, é isso daí mesmo que você está falando, né? O problema não é só morrer. O problema é viver pequeno, né? Eu falo, gente, a empresa não foi feita para ficar pequena, né? Mas se você não der uma organizada nas coisas, se você não fizer uma projeção, um planejamento, não contratar profissionais que vão ajudar você no crescimento, vai ficar ali e você que vai morrer, né? A empresa vai viver e você vai morrer de tédio, né? Então, porque nenhum empreendedor nasce para ficar no mesmo lugar, né? A gente tem que sair dali e ir galgando os passos, mas só com planejamento você consegue, né? Sim. E explica pra gente um pouco, porque assim, a gente fala muito de gestão empresarial, né? Gestão, hoje em dia tá na moda o nome gestão. Mas a grande maioria das pessoas não aplica, né? Igual a gente falou, os pequenos principalmente. E assim, às vezes não tem nem ideia o que é gestão. Então explica pra gente o que é gestão, por que é importante, né? Porque tem vários tipos de gestão, né? Tem gestão empresarial, que é o seu caso, sei lá, gestão de pessoas, gestão de, enfim. Então explica o seu business, né? O seu negócio. Perfeito. Gestão empresarial, o que é, para que serve, por que é importante, ao que se aplica. Dá um panorama, assim. Perfeito, Melissa. E eu vou usar uma analogia até para ficar fácil o entendimento, tá? Vamos usar o futebol, que é aí o nosso elemento cultural, que é tão, né? Todo mundo sabe sobre futebol. Então, eu sempre separo a bola, o campo e o jogo, né? Esses 3 elementos precisam acontecer aí o futebol. A bola é como se fosse a sua especialidade, você é muito bom naquilo, né? Então, não, eu jogo muito bem, eu entrego muito bem a minha especialidade.
Só que só da bola não se faz um futebol. Você precisa do campo. E o campo, ele precisa estar bom, ele precisa estar preparado para o jogo acontecer. Se você tem no campo de futebol buracos, a performance do jogador não vai ser a mesma nos dias de jogos, correto? Então, basta vocês assistirem qualquer jogo. Você pode ver, antes de grandes jogos, os jogadores, inclusive, eles treinam no campo para adaptação daquele campo, que eles vivem mudando, né? E trazendo para nossa realidade, o campo é como se fosse o mercado. O que é o mercado? É onde os negócios acontecem. Às vezes, seu mercado atua na sua cidade, tem mercado que... Tem empresa que atua no estado, no país, online, que é muito maior. Então, quanto maior esse campo, mais complexo ele vai ficando, né? Então, vamos encurtar. Então, eu que sou especialista, eu quero começar a empreender, eu preciso entender do campo. E é onde todo mundo pula. Todo mundo quer ir para o jogo, Melissa. E o jogo é o movimento que você faz no mercado. Então, não é que você é ignorante 100%. O seu conhecimento ele fica limitado à sua especialidade. Empreendedor resolvedor, Melissa. Assim como vocês, a pessoa precisa de marcas e patente, ela vai atrás de marca e patente, porque doeu, eu preciso resolver. Então, o que dói, a pessoa vai atrás. E essas dores é com base na pirâmide de Maslow. Então, quanto mais básico a dor, mais mercado o seu negócio tem. É o que faz muitas pessoas, às vezes, não subir a escala, vamos dizer assim, de organizar o campo. Como eu vendo, então eu não me preocupo muito com a organização, porque meu cliente não está nem aí se você tem gestão ou não. Isso é um valor percebido, mas não direto, né? Então, dependendo da necessidade do mercado, tem negócio que vende. Então, se eu estou com sede, eu vou atrás de água, né? Se a pessoa tem gestão ou não, como eu disse, eu vou comprar porque eu quero resolver minha dor. Só que algumas dores vão subindo, então existem as dores dos níveis de realização, que são onde estão os empreendedores. Então, quando você decide que você quer empreender, você está entrando num jogo, sem saber do campo. Você tem a especialidade, tem gente que vai ver que você resolve aquilo e vai dar match, só que vai ficar num nível. Então, às vezes, as médias empresas, por exemplo, elas resolvem dores num nível um pouco mais natural. Então, elas acabam tendo demanda, por isso que elas estão vivas, né? A grande, não. Ela atende demandas, mas ela tem que se estruturar naquela ordem. Então, ela precisa jogar o jogo no nível profissional. Não tem, assim, um futebol amador e o profissional. De repente, para os jogadores, né, independente de ser homem ou mulher, ir para esse time, você tem que respeitar as regras do jogo, treinar, fazer o que precisa ser feito para se manter aqui, né? Então, você pode ficar no nível amador ou subir de nível, tá? Isso para os negócios é aplicável. O que faz eu mudar de nível? A gestão. Porque a gestão empresarial, ela é o todo, ela é o campo, ou seja, todas as outras gestões estão abaixo da gestão empresarial, como a gestão financeira, a gestão de pessoas, a gestão de marketing, tudo isso está abaixo, porque gestão empresarial é macro, todas as outras gestões são micro. É como se fosse um grande quebra-cabeça, onde a gestão é a imagem que você vai montar e cada pecinha é uma partezinha do negócio, entendeu, Melissa? Então, quem é grande, ele joga num nível mais profissional. Ele tem que fazer isso, senão ele não sustenta isso. O médio, porque tem demanda, ele não tá mais ou menos. E o pequeno é o que fica ali, tipo, eu tô com a bolinha do meu jogo. Mas ele não tem nenhum campo. Então, o que a gente faz? É trazer para esse pequeno que fala, olha, querendo ou não, você já tá nesse jogo. Se você não saber o que precisa ser feito, vai passar anos, você vai tentar dar murro em ponto de faca, e a gente está aí para ver estatística é fato, ou seja, não é um achômetro, existem dados lógicos de que a maioria morre porque não tem conhecimento do campo. E para quem é pequeno, Melissa, não precisa ter conhecimento 100% do campo. O que a gente vende hoje é metade do campo. Porque se é pequeno, você tem uma performance que precisa ser desenvolvida na metade, você tem volume menor. Então, conforme você estrutura essa base, para subir de nível, você vai ter que mudar a sua operação, sua estratégia. Então, se você aprende gestão empresarial para um pequeno negócio, que seria a metade desse campo aí, você pega a sua bolinha, performa melhor e começa a jogar melhor. Logo, seu faturamento aumenta, sua performance aumenta. Por isso que o MEI se torna ME, o ME EPP e o EPP para cima aí é só abraço. Só que muda o nível de gestão, entendeu? Então, a nossa gestão hoje, ela vai realmente para quem está abaixo dos 4.800.000.
São pequenos multimilionários que não fazem ideia do potencial que eles têm, porque eles precisam de um caminho. Que caminho é esse, Melissa? Gestão empresarial. Ele precisa entender o todo para ele não se perder nas partes, inclusive aonde entra marcas e patentes, que acaba sendo uma parte desse todo, só que, como você disse, é uma parte que se você não fizer, lá na frente, na hora que você tiver na ordem certa, se não for feita na ordem certa, né, vamos colocar assim, você vai dar um passo e você às vezes vai ser vítima da sua própria arrogância. Porque se você tem conhecimento, Melissa, você não é mais ignorante. Ignorante, ele não tem conhecimento. Mas se você decidiu empreender, você tem como responsabilidade aprender sobre negócio. Então, você não pode alegar ignorância de algo que você escolheu. Você só precisa ir em busca de aprender sobre isso, entendeu? Então, a bola, o campo e o jogo, eles precisam ser o complemento para quem é pequeno. E depois ir mudando o corpo, né? E aí é volume, aí vai a resposta do mercado, né? São diversas configuraçõezinhas que precisam ser feitas. Mas é isso, gestão é realmente a ponte entre os amadores e os empresários, tá? Interessante, Suelen, você falando, que a gente fala muito, né, dos negócios menores, né? E assim, inclusive era uma pergunta que estava aqui, né? Se é aplicável a pequenos negócios. E você já respondeu, né? E assim, não só é aplicável, como é indispensável para o crescimento desses negócios, né? Então, eu imagino que seja, é indispensável. Mas assim, quais são, você que está lidando nessa área, quais são os maiores desafios de se implementar a gestão nos negócios menores? São dois grandes desafios. Eu falo que é o antes e o depois. O antes é o status quo, porque a pessoa ela não sabe que isso era importante até então. Quem são esses pequenos empreendedores? Quando a gente fala pequeno, mas normalmente são profissionais especializados nos seus segmentos. Eles trabalharam dentro de empresas, independente de ser grande ou pequena, só que eles têm um nível de conhecimento técnico. Eles não têm um nível de conhecimento holístico, é muito mais pontual. Então, por ele ser bom no que ele faz, ele entender que ele vai precisar ampliar isso para passar o bastão é realmente desafiador. E tem aqueles que saíram de faculdade, que nunca trabalharam, ou seja, a gente tem, é como se fosse pessoas cegas. É tipo assim, eu tô num jogo às cegas. Então eu tenho que tirar essa venda do olho deles e começar a educá-los. Isso é uma jornada, é a parte da educação. Então, por isso que o meu maior desafio é a educação sobre o que é. Em contrapartida, a gente tem quem já tem essa consciência e ainda é pequeno, que são os nossos clientes. Eu falo assim, às vezes eu faço uma palestra, eu só falo assim, eu vendo gestão empresarial na prática. Eu não preciso ficar usando técnicas de venda. Não, aquela pessoa ela tem um nível de consciência maior, entendeu, Melissa? Mas é um número muito pequeno. Então, se eu for numa palestra com 100, talvez 5 converse comigo, né? Então, quanto menos participantes, menos pessoas vão falar comigo. Então, o mercado ele gira em torno de 2 níveis de consciência, né? Os mais despertos e os mais... Só que esse que é mais, vou dizer, adormecido, ele é muito maior, por conta também do que a gente resolveu focar, tá? Então, eu entendo que no meu segmento é desafiante, porque eu vou ter que educar muitas vezes essa pessoa. E esse é o público que eu quero. Porque se você desconhece, quando você aprende, sai da frente, Melissa. Só que até esse rompimento da barreira do conhecimento acontecer leva um tempo. Então, meu primeiro desafio é status quo. O segundo, o tempo. Mas o tempo ele vai passar com a pessoa sem a pessoa. Só que quando a pessoa se torna nosso cliente, a gente entrega para ela um processo pronto. Então, aquele 67% de riscos, né, de mortalidade, você praticamente aumenta em 67% a sobrevivência. Mas não é 100%, é 67%. 50% a gente resolve com a nossa solução. Por quê? Falta de planejamento, comportamento e gestão, a gente tem a tecnologia para isso, já está organizado. Então, a pessoa ela adquiriu lá metade do caminho para resolver os problemas dela, mas tem os 17%. Isso é comportamental. Então, antes eu tenho o despertar e o depois é o comportamento que precisa girar.
como eu não posso fazer pelo cliente, né? A gente guia ele por um processo, então o tempo, o fator tempo é o que vai dizer se aquela pessoa vai estar envolvida ou não. Muitas pessoas mais desistem do que persistem, Melissa. Então o fator comportamental ele é muito desafiante. E não é só no meu segmento, tudo aquilo que é entregue no tempo, como faculdade, curso técnico, desenvolvimento. Então realmente não é para todo mundo. É para aqueles que realmente persistirem em fazer o que precisa ser feito. Então, são esses dois desafios, né? O antes e depois que a pessoa aceita, é o contínuo, né? Interessante, muito, muito interessante, Suelen. E assim, uma coisa, a gente fala, né, do mundo das ideias, né? Então, gestão empresarial, tudo, mas assim, aí é uma dúvida minha. Na prática, como que você aplica a gestão empresarial? Como que é isso no dia a dia? Você tem o quê? Eu não sei nem perguntar, entendeu? É muito bom. Faz, entendeu? Perfeito. O que eu entrego, né? Melissa, é método. Então, é como se fosse a forma de um bolo. Eu tenho a forma para você praticar, viver a gestão. Então, eu dou a forma. E aí a pessoa tem lá os ingredientes e ela vai fazer os modus operandi no negócio dela. Porque gestão não é curso, não é um livro. Existe um método, existe um caminho desenhado, tá? Como que a gente entrega isso? Aí a gente utiliza a tecnologia. Então, hoje eu tenho um software que ele tem um método desenhado. Quando a pessoa ela adquire isso, ela paga por um acesso e já está pronto, está desenhadinho, tem numeração, tudo bonitinho. Dá até para compartilhar aqui depois se você quiser, para o pessoal visualizar. É algo visual. Não é algo, nossa, mas é intangível? Não, ele é tangível, porque você tem que pegar a informação e transformar em dado. Então, como que eu faço gestão empresarial? Tudo que acontece no seu negócio é informacional. Você precisa pegar essa informação e transformar ele num dado. Aí você precisa de um meio. O meio que a gente utiliza hoje é o nosso software, que é o Market Hunt. Quando não se tem isso, para você ter uma ideia, vamos pegar a gestão financeira. Pegar uma partezinha, tá? Que a gestão mal, pegar um pedacinho só. Normalmente se usa o quê? Ou uma planilha de Excel, ou de repente um conta azul, né? Que são sistemas pontuais para resolver aquele ponto, certo, Melissa? Mas você precisa tangibilizar, entrou tanto, saiu tanto, paguei as contas, ficou em caixa, e aí você consegue tomar decisão. Então, Excel é muito comum as pessoas saberem sobre. Gente, um caderno dá para fazer gestão, isso no financeiro, né? Se você fizer a planilha, a entrada, saída e depois somar, então você está praticando o quê? A informação ser transformada em dados, isso tem que ser palpável. O meio, ele muda, pode ser um caderno, pode ser uma planilha ou pode ser um software. Só que o que a gente faz, a gente entrega o macro, então eu entrego um software, Melissa. Por quê? Porque são vários pontinhos que precisam ser gerenciados. Então a pessoa abre como se fosse um guarda-roupa virtual, ela guarda a informação na gavetinha e o sistema faz o trabalho pela gente. Porque cada dado qualitativo ele tem que ser transformado em matemática, é onde entram os indicadores de performance. Então, o que a gente entrega hoje é uma inteligência de mercado para que a pessoa não precise ficar calculando. A gente já resolveu metade do caminho dela. Ela só precisa focar nos 17% que eu falei que é bem desafiante, né? Então, o que eu fiz? O que é a gestão? É algo palpável mesmo, é numérico, é matemático. A gente transforma a informação em dado, tá? Dá até para mostrar aqui se quiser, viu, Melissa? Aí Pode colocar aí na tela. Tangibilizar, tornar visível o invisível. É legal. Mas pergunta, deu para entender? É literalmente a forma do bolo. Aí você vai colocando os ingredientes ali, aí eu vou colocar passar. Precisa nascer alguma coisa, nasce os dados, os indicadores, os gráficos. E aí sim você começa a tomar decisão para onde você vai, para onde você volta. Muito bom. Enquanto você põe na tela aí, vou fazer mais uma pergunta. Acho que eu vou juntar as duas, né? Eu ia perguntar como é o seu trabalho. Só que você já meio que explicou, né? Como é que funciona o trabalho da sua empresa, da Borelli Academy, né? Tem quantos anos a Borelli? A gente está no 5º ano. A gente vai fazer 5 anos agora em março. Legal. Então, basicamente é isso, né? Você entrega um software
de gestão. E daí você, como é que você faz com o cliente? Você ajuda ele a entender o que está acontecendo ali? Daí faz alguma reunião para ajuste? Como é que Vou explicar a jornada, né? O que a gente tem duas linhas de soluções. A parte da tecnologia, porque a gestão, como gera-se muitos dados, a gente precisa de tecnologia. E a parte de desenvolvimento de habilidades, tá? Habilidades, Melissa, é porque todo empreendedor, no que a gente está propondo, não basta eu só te entregar um veículo. Eu vou entregar aqui o carro. Você precisa aprender a dirigir. Esse aprender a dirigir entra tanto a parte da gestão, mas também algumas questões como a gestão no tempo. A gestão ela vai fracionando, tá? As skills elas são independentes de tecnologia. Então, gestão no tempo, financeiro e de projeto são as 3 principais habilidades que quem está à frente de negócio precisa desenvolver. Isso aumenta seu potencial. Então, por que algumas pessoas têm mais performance com um negócio do que outro? Pelas habilidades. A habilidade te dá superpoder. Isso é intransferível. Nenhuma tecnologia consegue resolver. E tudo é método, tá, Melissa? Então, tudo que eu falar aqui, gente, a gente tem um método. Então, tem um método só para gestão no tempo, um método só para gestão financeira e um método só para gestão de projetos. Quando esse cliente ele vai adquirindo no tempo, ele não precisa entrar 100%. Seria o melhor dos mundos, né? Vem aqui, já tá turbinado, né? Tipo Mario com superpoderes. Não, gente, não é assim. O pessoal chega desmotivado, chega perdido, né? Então, o que a gente faz normalmente antes da pessoa adquirir? A gente entrega um diagnóstico para tangibilizar para ele ter uma primeira ideia. Tipo assim, olha, você vai precisar corrigir a habilidade, para a gente falar, olha, a parte da gestão realmente, o pouco que deveria ter não tem, então o nosso sistema ele entra para fazer essa ponte mesmo, né? Então a pessoa ela já entra consciente que ela vai precisar melhorar algumas coisas nela e vai literalmente ter que realmente pagar pelo sistema para ela poder organizar a casa dela, né? Quando o cliente entra, Melissa, então imagina, para mim é desafiante a parte educacional. Nós somos uma startup EdTech, é educação e tecnologia. Então, eu não vendo um software, eu vendo um sistema de gestão. Como assim, Suelen? Que inclui o software, mais o desenvolvimento do empreendedor. Então, quando ele entra, ele adquire o que eu vou mostrar para vocês e depois ele fica na comunidade desenvolvendo o comportamento dele, aí é nivelado. Então, ele entra como aprendiz, depois ele passa como organizador, aí ele passa para gestor. São 7 níveis, Melissa. E por que precisa ser assim? Isso foi desenvolvido do ano passado para cá. Lembre-se que a gente é startup, então eu estou vindo a cada ano, uma fase do processo a gente vem calibrando. O ano passado foi a época do sucesso do cliente. Então, como que eu posso garantir que o meu cliente vai ter sucesso com a nossa ferramenta? Então, hoje a gente tem um programa do sucesso do cliente. Então, isso foi desenvolvido. O primeiro sistema teve que ser desenvolvido nos 4 primeiros anos, gente. Ainda tem configurações. Leva um tempo até ele alcançar esse patamar, né? Então, ano passado eu desenvolvi toda a parte do comportamento. Por quê? Que transformação que a gente causa? A pessoa ela pode ter planilha, ela pode ter qualquer coisa para ela medir. Só que além do diferencial da nossa solução, é o que a gente faz com o cliente. Ele entra empreendedor e ele se desenvolve como gestor. Depois que ele desenvolve como gestor, ele vai para o nível empresário. Então, ele está muito mais próximo de sair, como eu disse, do MEI para o ME, do ME para o EPP. Só que é um empreendedor totalmente diferente, uma empreendedora totalmente diferente, entendeu, Melissa? Então, a pessoa entrou especialista, ela se torna macro. A partir do momento que ela se torna macro, ela tem dados para isso, para onde ela vai, ela fica muito mais calma, consciente, com clareza. Então, você começa a empreender com muito mais segurança, com muito mais tranquilidade, não fica afobado, você não fica correndo atrás de um monte de curso, porque tudo tem lugar. A gestão, ela te dá isso, né? Ela te dá a base para você falar, olha, agora eu tenho um alicerce para a construção de um mercado. Se eu vou fazer parede agora, se eu vou fazer telhado, aí é planejamento estratégico. Por isso que a gente fala dos 4 pilares. No dia a dia, a pessoa está no operacional, e aí todo mundo, lembra que eu falei do campo? O campo é o pilar 3, que é o pilar estratégico, é onde está o din-din. Todo mundo pula o 2.
O pilar 2 é onde entra a gestão de mercado, Melissa. Então, o software que a gente tem, ele entra exatamente aqui para criar uma ponte entre operação e estratégia. Então, se você tem indicadores, você passa a melhorar a sua operação e passa a ser mais o quê? Estratégico. Se você é pequeno, qual que é o quarto pilar? Pessoas. Então, você começa a pegar, eu falo assim, o piano você começa a carregar aqui, aí você começa a terceirizar, porque você começa a ter volume, você começa a ficar mais consciente, você terceiriza melhor, até que você começa a ter os primeiros colaboradores. Já não é nem mais MEI, né? Porque o MEI pode ter até um colaborador, mas pelos números que a gente mostra, não é vantajoso ter colaborador como MEI. Então a pessoa ela fica consciente que, tipo, olha, eu vou já ter que ir para ME, aí o meu jogo muda. Aí eu falo, aí esquece. Falo, nem a gente sabe ainda o que tem depois dessa ponte. O negócio é trazer a pessoa daqui para cá, entendeu? E a gente está fazendo essa mesma jornada, Melissa. Porque nós somos um pequeno negócio. A gente está indo para ME agora, para você ter ideia, né? Legal. Porque não é só oba-oba. Não, você tem que saber exatamente. É estratégico ir agora ou tem que ser ano que vem? Porque tudo custa. Conforme você vai aumentando o nível da sua empresa, o seu operacional custa mais. E aí você tem que olhar o lucro. Então você tem que fazer o balanceamento e tem uma hora que você tem que dar uma de doida também, entendeu, Melissa? Por mais que tenha dados, eu falo para os clientes, fé faz parte do negócio. Não tem como você crescer sem risco. A diferença é que você vai até tomar uma decisão mais consciente. Vou dar esse salto porque tô sentindo aqui que eu tenho que ir. O calculado, né? Exatamente, exatamente. Ó, vou compartilhar aqui a parte Visu, até dos dados do ano passado, tá, Melissa? Sim. Vamos ver que se já... Eu tenho que clicar aqui. Tá vendo minha tela? Tô. Tá. O cliente, ele tem um acesso pelo lugar certo, tá, Melissa? Mas esse daqui é online. Então, esses indicadores aqui, são indicadores de mercado. Cada indicador desse, ele tem a ordem certa. Então, o cliente, ele passa a aprender a ler isso aqui. Isso aqui é como se fosse um espelho, tá? Por trás disso aqui é onde tem a gestão que eu vou te mostrar. Só que se eu quiser, por exemplo, saber como está o meu campo, isso aqui foi o nosso campo ano passado. Então, eu estava 65% da meta de faturamento que eu defini o ano passado. Quanto que eu ainda tinha que melhorar? 35%. Quanto de lucro ficou em caixa? 1%. Então, você consegue ver que, tipo, não foi bom. Tá vermelho, mas não quer dizer que tá ruim. Ele não tá ótimo, mas ele tá bom. Porque a gente sempre tem bom, ótimo e excelente. Quando que começa a ficar excelente? Quando você tem 80%, tá? Então, a gente trabalha as cores para o cliente facilitar a visualização dele. Então, se você falar, putz, olha, onde que tinha que melhorar? Todos esses outros indicadores. Então, é onde você começa a enxergar até onde você conseguir alcançar, né? Só que aqui a gente também tem a visão do mercado mais comercial, que é o funil de vendas. Então, são os mesmos indicadores, só que o sistema ele me mostra um outro cenário. Ele fala, olha, a performance para venda, né, comercial, ficou em 56%. Para quem é pequeno, Melissa, isso aqui tá ótimo, tá? Sim, sim. Porque tem gente que não tem nada. Você fala assim, como é que tá seu processo? Não sei. Você sabendo já é muito bom. A questão é que você começa a ler. Então, você sabe aonde que é a fase da operação, onde que é a fase estratégica. Então, por exemplo, em nível operacional, a gente está muito bem, porque essa parte de baixo. Só que se eu quiser agora ir para o digital, eu já tenho que melhorar minha performance antes de ir, porque está baixo. E aí, a gente tem um último guia aqui, isso assim, é logo que você entra. É igual entrar num carro, não tem um painel de controle? Quando você entra no sistema, você tem que saber como é que você está, para onde você vai. Essa é a lógica. A gente tem um guia para o gestor. Então, ele pega os mesmos indicadores, ele vai falando, aqui você está bem, aqui você tem que melhorar, aqui você tem que fazer tal coisa. É um plano de ação rápido, para ele tomar uma decisão rápida, tá? Só que onde que o cliente ele alimenta? Assim que ele entra, ele fica na fase de aprendiz, são os primeiros passos, e aí ele vai preencher só essas gavetas, tá? Por quê? Porque é aquilo que a gente falou, a pessoa nunca teve nada disso. Ela precisa de um período de adaptação, é igual para outra escola, sabe? Os primeiros dias de aula. Então, aqui ele fica até 30 dias. Se ele organizar antes de 30, ele muda de nível. Mudando de nível, a gente já dá o acesso para a parte que realmente já está valendo. Aí, cada gavetinha é numerada, tem a ordem certa, né?
Então, a gente usa vários métodos aqui, tá, Melissa? Por que ele é um método? Primeiro, porque ele é desenhado, ele foi pensado para ser assim. A gente utiliza a linguagem simbólica, porque o cliente vai criar mapa mental. A gente usa a linguagem lúdica, isso ajuda no aprendizado. Como ele vai aprender isso, ele vai fazer isso todos os dias, ele tende a gravar muito mais rápido a ordem dos fatores. Então, o que acontece desorganizado fora, ele passa a organizar muito mais rápido. E é isso aqui que é gestão, Melissa. É quando a informação acontece fora e você tem a habilidade de alimentar onde precisa ser alimentado. A parte física ela é muito importante. Isso dá a dinâmica, né? Então, a gente faz auditoria nos clientes, né? Então, tem todo um processo de sucesso do cliente. A gente avalia se a pessoa sabe aonde ela guarda a informação. Tudo isso é visto. Por quê? Para ele mudar de nível, ele precisa passar pela avaliação. Então, hoje a pessoa só muda de nível com a nossa aval. É igual, meio que faculdade mesmo. Mas, Sueli, a pessoa ela comprou o sistema e ela vai passar por tudo isso? Até ela chegar na faixa preta, depois ela não precisa de nada disso. Ela só mantém, ela só utiliza o sistema. Mas o que a gente está ofertando para o cliente é que ele se desenvolva e não só adquira um software. Por isso que hoje eu falo, você vende software? Não. Eu vendo um sistema que inclui um software, mais o desenvolvimento dos empreendedores e gestores. Os nossos empreendedores são diferenciados, porque eles são pequenos negócios conscientes do mercado que eles estão criando, só que com gestão empresarial. Que legal. Nossa, muito legal, Suelen. Nossa, ficou bem legal o software, aliás. Obrigada. Esse aqui é só umas partinhas, ele tem uns andares, a gente fala que é tipo é um prédiozinho, na verdade, né? Sim, na verdade é assim, existe uma diferença, né, do empreendedor para o empresário. E é a gestão, né? O empreendedor, ele vai com a cara e com a coragem, né? Agora, para aquele empreendimento ter sucesso a ponto de você realmente crescer e ter uma estabilidade, o empreendedor tem que se tornar empresário, né? Eu acho que eu melhoraria um pouco isso, Melissa. Todo mundo é empreendedor quando você tem uma atitude. Tá. Mas você, antes de ser empresário, você tem que aprender a ser gestor. Sim. Porque se você não saber o que é gerenciar um projeto, você não consegue ter uma empresa. Então, e precisa do comportamento empreendedor. Um gestor sem ser empreendedor, ele é colaborador, entendeu? Exato. O comportamento empreendedor é muito importante. E assim, uma última pergunta. Contratando o seu serviço, quer dizer que, contratei o software da Suelen, agora tô nadando, assim, tá de boa, né? Agora minha empresa vai voar, vai faturar, eu não vou ter que me preocupar, né? Porque, assim, eu não sei, eu percebo que tem muita gente que às vezes espera a fórmula mágica, né, Suelen? Tipo, vou crescer e vou ficar milionário, porque assim, a internet vende muito isso, infelizmente, né? A internet vende milagres, né? E eu acredito em milagres, mas assim, né? Tudo tem, se a gente não faz a nossa parte, o milagre também não acontece, né? Então, conta um pouquinho pra gente, assim, qual é a parte que o empreendedor, né, que o empresário tem que também dedicar, porque não é só jogar tudo no software e tá tudo pronto, né? Não. A resposta está escrita na nossa bandeira, Melissa. Você precisa de amor, você precisa de ordem, você precisa de progresso para um negócio realmente ter sucesso. O que é o amor? É a sua especialidade. Se você não gostar daquilo que você faz, você pode ter o melhor negócio do mundo, você sempre vai sentir um vazio. Então, isso a gente sempre fala para os clientes. Tanto que no diagnóstico a gente pergunta quanto de amor você tem no seu negócio, né? Se eu fosse de 0 a 5, quanto que você... Tem gente que coloca 3, tem gente que coloca 4, tem gente que já colocou 2. Falou, se você colocou 2, você tá falando que o seu amor tá nível 2, você já sabe que precisa resolver esse assunto aí. Não é comigo, porque isso tem a ver com você, é você que vai se entregar. Só que existe a ordem. Ok, se você tem amor, já é um bom caminho, mas só amor no negócio vai criar pontos cegos. E aí você vai tentar, e o seu amor vai findar. Então precisa sim de dose de amor, mas também precisa de ordem, aí entra a gestão.
Só que a gestão, eu falo, é metade do caminho. Com tecnologia já está desenhado, você vai fazer o que precisa ser feito. Quando o cliente entra, Melissa, eu sempre deixo muito claro, acabou de começar. Porque a gente tem todo o processo antes, mas quando ele fala sim, esse sim, você precisa se tornar gestor. Então você tem desenhado o caminho e a gente vai guiar você nele. O que você tem que fazer? A sua parte. Então você vai ter que abrir o sistema todos os dias, você tem que desenvolver as habilidades à parte e a pessoa paga por isso, entendeu? Eu já deixo claro porque isso é metade do caminho. E mesmo se a ordem tiver 100%, porque dá para medir, no sistema a gente tem lá os indicadores de amor, ordem e progresso. A pessoa consegue falar quanto de amor eu tenho, quanto de ordem eu tenho. O meu, por exemplo, nos dois está 100%. Só que a ordem, ela tem um limite. No nível pequeno, você pode ficar estagnado com muita ordem. Porque lembra que você tem que dar os saltos quânticos, a fé, os riscos. O progresso é o marketing. E marketing é laboratório. Tudo tem que ser testado, tudo tem que ser medido, tudo tem que ser. É o jogo, é o dia do jogo, você vai ralar o joelho, você vai suar a camisa. É igualzinho futebol mesmo, entendeu, Melissa? Então você tem amor à bola, você tem o campo organizado, só que você tem que performar. E performar como pequeno requer que você, calça a chuteira e vá para o campo. Eu não posso fazer pelo cliente o que ele tem que fazer por ele. E os segmentos, Melissa, é o que determina o nível de dificuldade do jogo. Porque gestão empresarial é um padrão para qualquer segmento. Tanto que aqui a gente não nicha. Então, a pessoa que vende doce, a terapeuta, a gente tem clientes de vários segmentos. Por quê? Business é business. É um padrão para todo mundo. Só que onde que vai ter diferenciação? Na hora do jogo. Porque o que você resolve de problema tem uma escala. Então, tem soluções que entregam, né, numa escala maior. Só estava faltando você jogar mais para dinheiro cair na conta, vamos dizer assim. Agora, tem segmentos que são níveis de consciência maior, como o nosso. O nosso, a gente vende num nível de realização, é uma escala muito maior. Então, tem que educar, tem que preparar. Então, quando a gente está consciente do que realmente faz um negócio acontecer, até as perguntas para. Como é que eu vou ter resultado? Fazendo, precisa ser feito. Quanto que tá o seu amor, quanto que tá a ordem? E o que você tem que fazer para progredir? Se isso tá claro e desenhado para você, não é nem para reclamar. Eu falo para os clientes, vai fazer o que precisa ser feito, tira do colo. Só que você tem que saber que você vai até um ponto sozinho. Então, até isso a pessoa fica consciente. Putz, eu sei dos meus gargalos, entendeu, Melissa? Na hora de fazer o registro de marca, eu não conhecia vocês, né? Porque, como eu já tinha gestão, eu já resolvi isso antes, né, Melissa? E não tem problema, né? Quando eu resolvi isso, eu falei assim, gente, se eu não resolver isso agora, para onde eu tô indo, eu vou começar a ter mais visibilidade. E aí? E aí eu fui atrás, resolvi. O que aconteceu no ano seguinte, Melissa, que foi ano passado? A gente foi para a TV. A gente foi selecionado para o Batalha das Startups, que inclusive vai passar a partir de março de 2024, em nível nacional. Então, se eu não tomasse uma decisão consciente, sabendo para onde eu vou, esse é o tipo de coisa que não dá para falar, vai acontecer. Não, aconteceu. Só que quando aconteceu, você já está preparado, entendeu? E sabe o que aconteceu e que acontece a partir de agora? A gente é monitorado, né, pela essa seletiva para passar os dados. E aí, semana passada, essa é um hub de inovação, né? Eles falaram assim, manda XXX informação. Porque assim, gente, quem faz gestão tá na mão. O que eu fiz? Peguei o relatório, mandei. Sim, eu só não mandei no mesmo dia porque eu só vi à tarde, eu mandei no dia seguinte. E aí o cara me respondeu, parabéns pela agilidade. Falei assim, gente, você tem. Se você na hora de mostrar, você joga. É tipo assim, você tá querendo oportunidades, né? Mas você tá se preparando para elas? Porque no dia a dia de um jogo, Melissa, o jogador ele mais treina do que joga. O dia que falarem para você, vai ter jogo, você tem que estar com a sua botina, com a sua meia, seja botina não, né, gente? Chuteira, né? Você tem que estar pronto, porque você está treinando para isso. E é isso que eu sinto a falta, inclusive dos nossos clientes, que a gente daí vai fazendo o exercício com eles, né, Melissa? Se prepare para o que vai vir. Como? Fazendo o que precisa ser feito na ordem que está proposto.
Então, se tá lá, tá precisando de uma foto empresarial, porque no sistema tem, tudo tem até registro de marca, tem a ordem certinha. Se tá ali, é aquele número, como é que tá no seu negócio? Ah, tá não conforme. Você não vai pro próximo, você tem que planejar quando você vai resolver esse, porque se ele tá ali, significa que os 2 próximos passos vai precisar disso daqui. É que como a gente não faz preventivamente, aí vem a segurança do trabalho, Melissa. Segurança requer você ser preventivo, segurança leva a longevidade. No business, você tem que ser preventivo, porque se você só ficar correndo atrás das coisas para arrumar conforme foi acontecendo, você perde time. Você resolve? Sim, a gente tem uma cultura, né, de ficar resolvendo problema, né? Problema tá de problema. A gente até tira do colo, mas quantas pessoas perderam oportunidade por não estar preparado para as oportunidades quando elas vieram? Deu para entender? Então, gente, não é tão, você vende milagre? Não, eu vendo método. Você quer fazer o que precisa ser feito? Vai ter resultado? Faça e meça. Eu não posso hoje garantir resultado de faturamento. Só que eu garanto que ordem. O amor é com você e o progresso é do seu mercado. Mas recentemente, Melissa, só para você ter uma ideia, entrou uma cliente nova, logicamente que eu não vou falar o segmento e tal. Ela já era uma empresa milionária e ela não sabia. Porque não fazia nem a gestão financeira adequadamente. E aí eu falei, então você vai parar, você vai olhar isso. Porque conforme ela foi falando umas coisas, eu perguntando, eu falei, essa conta não tá fechando? Aí eu falei, checa tal coisa e me fala. Ela parou, checou, eu não acredito. Ela mandou assim, eu não acredito nisso. Falei assim, as perguntas que eu fui fazendo, fui respondendo, falei, era alguma coisa próximo disso. Ela, mas como? Eu moro assim, eu moro assim, tô cheio de dívida. Eu falei, agora é a gestão, porque agora que você tem consciência de quanto tá entrando, precisa agora ver para onde tá indo. Por isso que saber aonde você quer chegar, com base aonde você tá, aqui entra a gestão, entendeu, Melissa? Uhum. Eu tô aqui, eu quero chegar aqui. Por que você não tá aqui? Porque tem que configurar várias coisas aqui. Só que essa empresa já era para estar aqui. Então ela tem gap aonde? No processo. Colocou processo, agora ela vai viver isso, né? Então provavelmente quem fatura 1 milhão pode faturar 4 mil fazendo o que precisa ser feito, entendeu? Nossa, que case, hein, Suelen? Nossa. Sim. E eu tenho certeza que, assim, é o que eu falo, o brasileiro, ele não enxerga o valor que ele mesmo tem, né? Então, assim, tem igual você falou, né, dessa empresa, com certeza absoluta, tem muitas empresas que, se você for ver, os caras não fazem a gestão e, com certeza absoluta, fatura muito mais e tem um potencial de melhorar os resultados, mas não faz simplesmente porque falta gestão, né? Então, assim... E é o básico, não é nada assim, ser complexo? Não. Você vai ver que é mais simples do que você imagina. Nossa, que interessante. Parabéns aí pela participação. Obrigada. No programa. E depois passa os contatos, quando que vai passar, pra gente... Sim. Legal, Suelen. Nossa, foi muito legal. A gente, esse papo aí, já quase 1 hora, né, de papo. Rendeu. E eu acho assim, assim, como eu já falei, é indispensável para as empresas, né? Então, muito obrigada. Se você quiser deixar mais alguma mensagem, enfim, agora é livre para você. E para quem está assistindo, obrigada por ter assistido até agora. Gente, entrem lá, a gente vai deixar todos os canais da Suelen aqui, da Borelli Academy. Entrem em contato, né? Façam uma primeira exposição. E assim, se você quiser explicar, Suelen, como é que funciona, né? A pessoa entra em contato, agenda com você, tira dúvidas e você identifica o problema, né? Então, assim, fica à vontade aí. Antes de tudo, obrigada, Melissa, mais uma vez pelo convite. Bom, vai estar na descrição desse vídeo nossos canais, então acho que o primeiro passo é seguir a gente, né? O nosso site, ele tem todas as informações que você precisa, principalmente do Market Hunt, de eventos que a gente faz. A gente tem um evento de imersão, então a gente faz pelo menos 2 vezes no ano para a pessoa viver antes até de fechar. Então a gente tem clientes de todos os níveis, entendeu, Melissa? Quem está mais consciente fala assim, eu preciso disso, não preciso nem passar por imersão. Como é que eu faço? Entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, que vai estar aqui o link na descrição, e ou eu ou a minha equipe, a gente vai te atender, e assim, a gente
conversa com pessoas, entendeu, Melissa? Então, é sempre o contato humano, a gente passa o diagnóstico para a pessoa ter uma consciência, explica e cai para dentro. É assim, é para ser rápido também, tá? Mas existem pessoas tipo, eu preciso entender primeiro, eu nunca vi isso. Não, eventualmente tem as imersões. Ou, né, a gente explica também o sistema. Enfim, a gente tem pelo menos 4 formas aí de você, eu falo do nível de consciência maior ou menor, né? Então, a gente sempre vai conversar com pessoas, tá? E seguir a gente nas redes sociais. Hoje a gente é um mini channel, então a gente tá no YouTube, a gente tá no Instagram, TikTok, né? Então, a gente tá em todos os canais, sempre produzindo conteúdo para despertar, tá? Então, legal. Agradeço e minha mensagem final é: provavelmente você tem um negócio milionário nas mãos e não sabe. Se você for MEI, ME, EPP, limitado, autônomo, profissional liberal e quer parar de sobreviver com seu negócio e prosperar, a gente pode te ajudar, porque a gente tem a ponte para isso. Sim, vai depender boa parte de você, mas metade do caminho a gente já resolveu. Então, se você quiser cuidar dos seus 17%, gente, é pouquinho, né? É complexo, né, Melissa? É comportamental. Mas não é também um bicho de 7 cabeças, gente. Então, você quer realmente ter prosperidade no seu negócio? É gestão empresarial. Sinto muito. Todo o resto tem lugar. Tudo tem lugar, Melissa, né? Tudo tem lugar. Mas se você não tiver onde colocar essas coisas, é onde se perde. Perde tempo, energia e dinheiro, tá bom? Legal, Suelen. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Obrigada para você que assistiu até agora. Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, entre em contato com a Suelen. Tenho certeza absoluta que vai fazer muita diferença no seu negócio. Muito, muito, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.